dias. Ele vai ajudar vocês na caminhada. Ele vai dar força no momento de fraqueza. Ele vai trazer um fogo sobre a vida de vocês, um avivamento, e vocês receberão poder. A virtude do Espírito Santo descerá sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, em toda a Judéia e até os confins da terra. Porque esse Espírito que eu vou deixar sobre vós, ele não vai estar do lado de fora, ele não vai estar do lado de vocês, ele não vai estar na frente de vocês e nem na retaguarda. Esse Espírito vai estar dentro de vocês. Ele vai entrar dentro de vocês e vai habitar. Vocês vão passar a ser morada, vão passar a ser casa do Espírito Santo de Deus. E o relacionamento, isso é Jesus falando, em outras palavras, o relacionamento que vocês vão ter com o Espírito é um relacionamento tão sério que o Espírito vai ter ciúme de vocês. O Espírito vai se entristecer com as atitudes erradas que vocês vão tomar. Não é um relacionamento passageiro, porque o relacionamento do Espírito com vocês é um casamento, é algo sério que Ele quer. Então vocês vão ter esse Espírito para, nos momentos da dificuldade, Ele trazer auxílio, trazer força, sabedoria, e para vocês fazerem a obra, pregarem a palavra, Ele vai dar poder a vocês, ousadia e autoridade, porque sem o Espírito nada vocês vão conseguir fazer. Sem o Espírito vocês não vão na esquina, sem o Espírito vocês não caminham 1 quilômetro, sem o Espírito vocês não pregam, sem o Espírito vocês não cantam, sem o Espírito vocês não oram, sem o Espírito vocês não levantam da sua cama para me adorar, sem o Espírito vocês não vão conseguir fazer nada, porque tudo a partir do momento que eu for para o Pai será através do Espírito Santo de Deus. Essa foi a promessa que Jesus deixou, mas é uma promessa que veio antes de Cristo. Se pegarmos o Antigo Testamento, iremos encontrar diversas referências sobre a chegada do Espírito Santo para todos na terra, porque sabemos que no Antigo Testamento havia certos privilégios ou certas classes de pessoas que recebiam o Espírito Santo. Olhe para cá para você entender. Não era todo mundo que tinha o Espírito ou que recebia o Espírito sobre eles. Somente os sacerdotes, profetas, juízes e reis da época recebiam o Espírito Santo. O povo não tinha esse privilégio, mas a promessa que Jesus deixou é que o Espírito encheria a todos que reconhecessem Cristo como seu Salvador. E a promessa desde o Antigo Testamento era essa, que todos receberiam o Espírito Santo. Quem não lembra da promessa feita através do profeta Joel, que nos últimos dias o Senhor derramaria do teu Espírito sobre toda a terra. Os jovens receberiam o Espírito, os velhos receberiam o Espírito, homens e mulheres, todas as classes receberiam da presença do Espírito sobre a vida deles. Então a igreja está vivenciando este momento, a descida do Espírito Santo, que vai acontecer no capítulo de número 2 do livro de Atos. Ali a Bíblia diz que todos estavam reunidos. Pensa num momento como esse, talvez uma quarta-feira como essa, talvez um horário de 7:30 da noite, como foi iniciado este culto, mas era um momento parecido como esse. Todos estavam reunidos
ambiente, quando de repente, é o texto do capítulo 2 de Atos que diz que de repente veio do céu, porque de nenhuma outra direção o Espírito virá, somente do céu. De repente do céu veio um som, como de um vento impetuoso e veemente, e encheu toda a casa, e foram vistas sobre eles línguas repartidas como de fogo. Glória a Deus. Não foi um vento que desceu, foi um som de um vento que encheu a casa. Sabe aquele barulho que o vento faz quando está soprando? É um barulho parecido com esse, que começou a ecoar pelos quatro cantos daquele ambiente. Era o anúncio da chegada do Espírito Santo. Mas o interessante é que a palavra vento no grego é pneuma, e a palavra pneuma vem de uma raiz de outra palavra grega que é pneu. E quando encontramos a tradução de pneu, que quer dizer assoprar sobre instrumentos, glória a Deus, e é exatamente isso que acontece quando o Espírito Pastor desce sobre a nossa vida. Nós somos um instrumento e a gente só faz barulho se o Espírito descer sobre nós. A gente só faz som se o Espírito estiver na nossa vida. Viu este momento maravilhoso de louvor que esteve aqui? É o Espírito Santo usando os seus instrumentos. Quem estava louvando é o Espírito Santo usando. Quem estava na bateria é o Espírito Santo usando. Eu estou pregando aqui, mas é o Espírito Santo me usando. Porque se o Espírito não assoprar, eu não prego. Se o Espírito não assoprar, ninguém canta. Se o Espírito não assoprar, ninguém toca. E nessa noite Deus trouxe alguém aqui para lhe dizer: eu não quero só soprar em quem estava aqui, eu quero soprar em quem está embaixo também. Glória a Deus. Eu não quero usar só quem subiu aqui no altar, eu quero usar quem está sentado aí também. E nessa noite Deus te trouxe para gritar nos seus ouvidos: eu quero que você seja o meu instrumento sobre esta terra. E o Espírito está pronto para assoprar sobre a sua vida, mas é preciso abrir o teu coração, é preciso você levantar a mão, abrir a boca, reagir neste momento. Eu te convido nesta noite a adorar o Espírito Santo de Deus. Levanta a tua mão, abre a tua boca, reage de alguma forma, mas adora Ele. É o Espírito que faz. Quem pensa que sem o Espírito consegue fazer alguma coisa? Tem uma história de um pregador que Deus usava ele muito, e ele começou a ganhar fama no Brasil, ficou muito conhecido. Quando ele ia pregar, multidões iam para ouvir a palavra de Deus através da vida dele. Um dia ele deixou a soberba entrar no coração e ele falou: estou pregando muito, de fato aquilo que me falam, os elogios é verdade, eu sou o cara, sou o melhor pregador do Brasil, eu estou pregando demais. Aí um belo dia ele foi pregar no congresso, no estádio, ele viu aquela multidão toda e ele falou: rapaz, eu sou o cara mesmo, veio tudo isso para me ver pregar, eu prego demais. Nessa noite eu não vou nem usar a Bíblia, porque eu conheço tanto, eu nem preciso da Bíblia para pregar. Isso ele falando no pensamento com ele mesmo. Ele falou: se bobear, nem o Espírito Santo precisa fazer força para poder me usar, porque o negócio vai pegar. E quando chamaram ele para a oportunidade, ele se aproximou do púlpito. Quando pegou o microfone, ele não conseguiu falar uma palavra sequer, e uma voz no ouvido dele disse: sem o meu Espírito nada você pode fazer, você é só instrumento. Sem o Espírito a gente ia como essa bateria, pode até ser bonita, mas se ninguém tocar não faz barulho. Sem o Espírito a gente é como a guitarra, é bonita, mas se ninguém pegar nela, nada acontece. Assim é eu e você, e o avivamento vem através do Espírito. É o Espírito pegando seus instrumentos na mão e agindo, operando, usando, fazendo e acontecendo
eles são revestidos de poder, mas o Espírito não se limitou só àqueles que estavam naquele ambiente. O Espírito queria usar mais, e é por isso que ele usa os apóstolos, os discípulos dos apóstolos, para anunciarem a palavra. E aonde a palavra era pregada, o Espírito tocava, a alma se convertia, o Espírito enchia, revestia, dava autoridade, e eles pregavam a palavra, anunciavam, e o Evangelho ia se expandindo na época. Os apóstolos estavam debaixo de um ensinamento direto de Cristo, e esse ensinamento eles passavam para a igreja primitiva. Eles ensinavam conforme eles aprenderam diretamente de Cristo. E qual foi o ensinamento de Cristo para os discípulos, para os apóstolos? Oração, jejum, palavra, separação, consagração, santidade, fidelidade. E era isso que os apóstolos ensinavam à igreja, que sem uma vida de oração, sem uma vida de palavra, não tem avivamento. Porque o capítulo de número 4, que está baseado no tema, acontece uma perseguição a Pedro, a João, por causa do milagre que eles fizeram ao paralítico que estava na Porta Formosa. Eles